nosso diretor da área de desenvolvimento econômico, não sei se eu esqueci mais alguém, as pessoas ligadas à secretaria, fazer um cumprimento aos nossos diretores, o Marcelo e o William, um cumprimento especial à Rosana, que também muito se dedicou nessa área de planejamento, na área de legislação, também trabalhou muito, né? As primeiras leis tiveram muito a autoria dela e continua sendo, porque é uma revisão da própria lei. Convidar o Marcos, né? Cumprimentar o Marcos Viglioli, do Instituto Viglioli. E, então, o presidente vai falar alguma coisa. Boa tarde a todos e a todas. Queria só, em nome da Câmara, juntamente com os meus colegas vereadores, que aqui estão, mas, enfim, em nome dos 10, dizer que a Câmara está à disposição. Acho que é extremamente importante e válida iniciar esse debate com esse assunto, que é extremamente importante para o futuro da nossa cidade. A partir de agora, há uma minuta, né, Rui? É isso, há uma minuta, e posteriormente eu tenho certeza que, além de outros encontros para debater esse assunto que é de extrema relevância, né, Peterson, a gente, juntamente com os vereadores que aqui estão, quero fazer uma referência ao vereador João Rosman, vereador Silvinho, vereador Pérez, como você mencionou, mas a gente, vamos dizer assim, esmiuçar o projeto. Então, a Câmara, na verdade, e aí eu quero deixar ofertada também para os colegas vereadores, se coloca aí à disposição para estar depois dando uma olhada com calma no projeto, juntamente com as entidades, com o terceiro setor, enfim, com todos os interessados, para que até se precisar fazer ajustes, no sentido sempre de contribuir, melhorar, embora eu tenha certeza que, tendo em vista aí a dedicação, o comprometimento até mesmo da Secretaria e seu pessoalmente, eu acredito que já tem um norte, mas a partir daí a Câmara já se coloca de antemão à disposição para estar contribuindo com o projeto. Então, parabéns, Rui, parabéns a todos aí pela iniciativa. Eu acho que a partir de hoje a gente inicia um projeto aí amplo de discussão e debate com toda a sociedade, para que a gente, enfim, aí tenha uma cidade desenvolvida. Parabéns, Rui, obrigado. Obrigado. Fazer uma menção também ao Silvio, nosso secretário que acabei mencionando, o Juvito. Bom, em seguida da abertura, nós teríamos que colocar aqui, ler o regulamento da audiência pública. Não sei se vocês dispensarem o regulamento, ele estava publicado. Ele basicamente tem um ordenamento que é a abertura, a exposição da audiência pública, e depois as pessoas podem pedir a palavra a partir de agora, se inscrever para a palavra, e depois no ordenamento do pedido da palavra, as pessoas vão, depois da apresentação da audiência, as pessoas podem se manifestar, tendo 2 minutos, tem o prazo aqui, mas a gente não precisa, quando individuais, não pode exceder a 5 minutos, né? E coletivamente... então, o ordenamento é esse, vocês dispensam a leitura, e claro que o bom respeito no tato, né, no trato de uns com os outros. Acho que aqui todo mundo é consciente, não vamos ter confusão, e o intuito de todos é contribuir para a questão da legislação, do desenvolvimento da cidade. Então, vamos começar. Aqui ficou ruim, o telão está muito ruim, está muito sujo também, então e a letra não saiu em negrito, então ficou meio ruim, mas... Pode passar, vou começar a passar aqui. Bom, tem os objetivos básicos. A primeira objetivo, a gente fala, essa minuta da lei, ela não é conclusiva, ela é uma proposta, então o objetivo é expor para toda a população, para a sociedade organizada, a minuta existente, para que a gente possa captar as contribuições para eventuais modificações, eventuais melhorias, e para que a gente tenha maior participação ampla e popular da elaboração dessa minuta. Eu queria colocar que essa minuta ela foi elaborada pelo Conselho, é um Conselho de Desenvolvimento Urbano, que tem uma ampla participação. A Heloísa faz parte do Conselho, o Roberto faz parte do Conselho, o Hilman também, em nome da associação. Nós tivemos dezenas de reuniões ao longo de quase 2 anos, até chegar no resultado dessa minuta. E nós convocamos hoje o Conselho para se reunir novamente segunda-feira,
Após essa apresentação, após o findar a consulta pública que está aberta na internet, no link da Prefeitura, se alguém tiver uma manifestação, pode se manifestar ou aqui, por escrito, ou verbalmente. Nós vamos anotar todas as manifestações, as contribuições. Se alguém quiser analisar com mais calma, pode analisar em casa com mais calma e mandar a contribuição via e-mail na consulta pública. Depois nós vamos analisar todo o resultado disso e fazer as readequações necessárias, né? E o Conselho vai se reunir novamente. Ele é um Conselho bastante representativo, com 32 membros, metade da sociedade civil organizada e metade, uma parte dos membros da Prefeitura. Quero cumprimentar o Eliseu, obrigado pela presença, secretário Eliseu. Bom, esse processo faz parte da revisão da Lei de Uso do Solo. Há 5 anos atrás, foi editado o novo plano diretor do município e, gradativamente, a gente tem que ir revisando, adequando a Lei de Uso do Solo às premissas do plano diretor. Então, todo esse processo da lei, dessa revisão da lei, faz parte desse processo da revisão, da adequação do plano diretor. E a questão da verticalização, nessa adequação, nós passamos na frente a questão da lei dos corredores industriais, né, e das áreas industriais, em função de uma demanda, e hoje também, desde o início, tinha essa demanda com a cidade da verticalização, esse anseio de flexibilizar um pouco para atrair mais investimentos para o município. Então, seja essa questão, né? O plano diretor, ele falava mais nessa questão da verticalização, de ter o cuidado com 3 itens, né? Ele menciona o sombreamento das praias, falava muito, e que, aqui tem um erro de português, fala do crescimento no sentido que seja crescente da praia em direção à serra, a altura, o gabarito dos edifícios, e fala aqui da introdução do relatório de impacto de vizinhança nos empreendimentos. Só para poder lembrar, porque nós temos que seguir obrigatoriamente esses nortes que estão previstos no plano diretor. Pode seguir, né? Antes de falar diretamente da revisão da lei, porque nós, em vez de fazer, não é uma nova lei, é uma revisão na lei existente, eu fiz assim um breve histórico para a gente poder avaliar a questão da verticalização. Porque as pessoas às vezes têm noção, dizem assim, vai mexer na lei, da noite para o dia vai surgir um canteiro de obras, a cidade vai virar um monte de construções. Então, é assim, eu fiz um pré-estudo, né? Antes da lei de 1082, né, a lei de 1082, que ela é vigente até hoje, ela foi colocada em 1977, né? E ela é uma lei, a lei que mais organizou o sistema de construção na cidade, que prioriza as análises. A Heloísa se baseia nela dia a dia para fazer as análises. Ela está vigente até hoje, mas ela não tinha muito um ordenamento para a edificação de prédios, né? Então, antes da lei 1082, a cidade só tinha 8 prédios grandes e 9 pequenos, né? Até 4 andares, localizados no centro e na Praia dos Sonhos. Então, o total, todos aprovados na década de 50 e 60, depois de 1950, os 2 da Praia dos Sonhos. Então, nós tivemos, da década de 50 até 1982, né, em 27 anos, né, 17 edificações. Durante a lei de 1082, tiveram 2 conjuntos de 4 andares aqui no centro, lá perto do fórum, aqueles conjuntos lá, que geraram mais 4 prédios de 4 andares. Depois, a lei de verticalização é a lei 2304 de 97. Entre 82 e 97, até ser editada essa lei, o antigo prefeito, na sequência dos prefeitos da cidade, o Jaime Carrasco, editou uma lei de verticalização bem no final do mandato dele. Ela ficou vigente por 4 meses e foi suspensa assim que entrou o prefeito de sequência, o Edson. A legislação anterior era do Edson, ele era contra a verticalização, o Jaime se elegeu, ele era a favor. Eu acredito que, na época, a Câmara tinha um domínio maior do Edson, então não conseguiram implantar a lei. Ele conseguiu, no final do mandato dele, colocar uma lei, mas acho que muito às pressas, muito sem estudo, e a lei é ruim. E aí, nesses 4 meses, aprovaram aqueles 2 prédios do Balneário Tupi,
que até misturava a questão da legislação sanitária, que pede, quando tem um dormitório, que esse dormitório tenha 12 metros quadrados. Então, você pega aquele prédio, é um prédio de um dormitório com um quarto enorme e uma sala e cozinha menor que o quarto juntos, não tem espaço para nada. E eles tinham 4 torres aprovadas, fizeram 2, querem mexer nos outros 2, para diminuir o quarto, aumentar a sala e cozinha, e não tem como, porque não tem anuência dos demais, né? Então, a gente, nesse período, saiu esses dois predinhos em 9 anos, os únicos 2 prédios do Tupi, que são prédios ruins, porque, inclusive, os prédios muito grudados, né? A distância entre um e outro lá de 4, 5 metros, é uma lei sem muito critério, sem muito recuo da praia, ela foi feita às pressas. E aí o Edson se reelegeu, cancelou no dia seguinte, acho que os primeiros fatores do mandato. Depois, uma das primeiras atuações dele. Depois, em 97, foi editada a Lei 2304, com direcionamento específico para a verticalização, mas a lei, ela exigia os terrenos muito amplos, exigia uma frente muito ampla, exigia 30 metros de frente, exigia terrenos de 1.500 metros quadrados. Eu acho que os apartamentos mínimos também eram de 100 metros quadrados, tinham os apartamentos grandes. Então, nesse período, não saiu nada, saiu só um prédio no centro, e os 2 conjuntos do satélite, lá do Banco do Brasil, e um prédio na Praia dos Sonhos, que é o do Adrimar, e os conjuntos do Loti, que deu um total de 12 prédios em 8 anos. Para a gente ver como é lento o processo. Bom, aí em 2005, houve uma flexibilização da lei existente de 2304, e essa foi exatamente essa flexibilização na questão dos lotes, nas frentes, nas áreas mínimas, e aí surgiram, até a presente data, 16 empreendimentos. São 16 prédios em 14 anos. E existe cerca de 8 empreendimentos entre aprovados e não edificados ou em aprovação. Não sei se tem algum em aprovação hoje, Heloísa. Não, mas tem muitos em que foram aprovados que não foram edificados, porque o mercado está em retração, talvez não tenha. Então, a gente percebe, eu quis colocar isso para que nós tenhamos uma ideia que não é aprovar uma lei ou fazer uma readequação da lei, ou flexibilizar um pouco, que vai sair um canteiro de obras de uma vez. Até porque a crise econômica está forte, aqui boa parte dos compradores são veranistas, a compra da segunda casa é mais difícil, né? Então, a recuperação econômica vem vindo, mas a construção civil ele é um item caro, né? E não é tão rápido. Bom, então eu queria descrever aqui as principais alterações da característica da lei existente, para ficar fácil para todo mundo entender o que entra, o que sai, em vez de descrever a lei toda, para ficar bem sucinto, né? Então, assim, hoje a gente tem um xadrez, depois a gente vai mostrar lá na frente, um xadrez de áreas alternadas para edificar, onde é permitido e que não é permitido. Então, esse xadrez está saindo e entra, então passa a ser a possibilidade de construir em toda a cidade, mas entra uma preservação nas áreas do entorno dos morros, objetivando manter esse visual dos mesmos, a cidade não perder esse ar bucólico, né? E entra a proibição de edificar em ruas menores que 7 metros. E como sai o xadrez, libera a cidade toda, e tem muitas ruas pequenas, estreitas. Então, nas ruas com menos de 7 metros, ficaria a proibição de edificar. E entra um conceito que não tem, que é pequenos prédios, de até 4 pavimentos, em terrenos menores de 400 metros quadrados, menos de frente para o mar. Foi uma decisão do Condu, a incentivar esses pequenos prédios, para que a gente consiga ajudar o setor de construção da cidade, porque as empresas daqui não são tão capitalizadas para sair fazendo torre, né? O mesmo caminho que algumas cidades fizeram liberando esses pequenos prédios, o setor da construção civil da cidade ganha força, e as pessoas que começam com os prédios pequenos são os que vão estar fazendo daqui a 10 anos as torres maiores. Então, ficou liberado em terrenos menores, quase que convencionais, ficaria liberado até 4 pavimentos, mantendo os recuos laterais, frontais, claro, um pouco menores, mas decidiram-se não fazer de frente para o mar, para que a gente não queime a visualização, a qualidade dos empreendimentos, porque esses empreendimentos podem não ter uma qualidade visual tão forte quanto tão boa quanto um grande empreendimento. E, para incentivar mais um pouco, entrariam os pequenos prédios de até 3 pavimentos em terrenos pequenos, do outro lado da rodovia. Então, aqui é hoje como está a cidade onde é permitido edificar. Do lado do morro pode, né?
E do lado praia, aqui é sim, não, sim, não, sim, não, vem esse xadrez do jeito que está aqui. Aqui é uma parte protegida em função do envoltório do centro, e aqui um corredor comercial onde poderia edificar. Aí, hoje, o que a gente está prevendo? A cidade passa a ver toda a possibilidade. Aqui as cores mudaram, né? Mas pode ser do lado Serra, aqui o lado do Gaivota até a parte da Jaime de Castro, da Jaime de Castro até a Cesário Bastos, a área preservada, aqui a setor do Belas Artes, e aqui a região do Cibratel, Gaivota poderia. Aqui está faltando uma cor que ele para aqui antes, né? Isso aqui não pode, isso aqui está preservado, em função de ser uma área central, mas ter a questão do apelo dos morros, ali o Morro do Iate, o Sapucaitava, porque se você começa a edificar perto dos morros, daqui a pouco você não consegue ver os morros, como é o Guarujá, você não enxerga mais a paisagem do morro, você só vai enxergar prédio, né? Lá, né? Você já não tem lá alguns morros. Então, dá para comparar esse quadro com o outro, como é que ficou, né? Depois a gente passa com o gabarito. Bom, aí o que tem na lei atual que permanece? O envoltório do centro histórico, no raio de 300 metros. Na igreja de Suarão, tem um envoltório de 150 metros, passou para 200 metros, uma sugestão do Condu. Nas exigências para a construção, hoje se pede topografia, sondagem, projeto de proteção contra incêndios, diretrizes da Sabesp, adicionou a certidão do Comaer, da questão do taxiamento do aeroporto, e o projeto de entrada de energia junto à Electro. Às vezes a Heloísa já pede isso, né? Ela já pede, mas não está escrito, explicitado na lei, né? Ficou uma determinação deles mesmo. Então, a gente passou a adicionar na nossa lei. E a implantação do relatório de impacto de vizinhança para quando o empreendimento tiver mais de 18 unidades. Questão dos elevadores, era exigido a partir de 4 pavimentos. Por uma questão do Conselho do Condu, mas passou a ser, a partir de 3 pavimentos, ele passa a ter o elevador, e mais de 6 pavimentos, mínimo 2 elevadores, isso aqui permanece. Aqui aumentou aqui de 4 para 3 pavimentos, né? Desde que não seja uma construção unifamiliar, o elevador passa a ser exigido. Os recuos laterais, eles eram de 3 metros, né? Então nós passamos a ser proporcional à altura e mínimo de 3 metros. Então 3 metros permanece, mas para o prédio mais alto, ele exige um pouquinho mais de recuo. Então quanto mais alto, mais recuo lateral. Na orla do centro, é que nós apertamos um pouco mais, esse recuo ficou maior pela questão do sombreamento. Então, para um prédio de 10 andares no centro, esse recuo vai ficar 4 metros, 4 metros e 20. De maneira que, se você tiver os lotes de 20, deixando 4 e 4, você vai passar a ter 12 metros no prédio, e entre um prédio e outro, 8 metros, você preserva a questão do sombreamento da praia, você não tem um sombreamento direto. Nos fundos permaneceu 4 metros, na frente para o mar variava entre 6 e 7 metros, passou a ser todos 7 metros e 8 metros na orla do centro, nessa parte mais elevada aqui, que depois a orla desce, exatamente para a questão do sombreamento também. E à frente, nas demais áreas, que não são de frente para o mar, 6 metros. Distância entre os prédios era de 12 metros, passou a ser 8 mais H sobre 12. Então, se o prédio for mais alto, ele vai chegar nos 12 metros. Se ele não for tão alto, ele vai ficar entre 8 e 12 metros. Está flexibilizando um pouquinho. As definições, né? Alterações de definições, algumas importantes. Quando o lote é de esquina, a lei falava que a frente do prédio é a que está na escritura, como a frente do terreno. Aqui a gente está permitindo que o empreendedor escolha a sua frente, será lateral ou a frente menor da esquina. E aí, quando for frente para o mar, né, se o empreendedor escolher a sua frente na lateral, a frente para o mar vai ser sempre o recuo de frente para o mar, para a gente não ocorrer o que aconteceu com o ressorte. O prédio, o ressorte, estou citando os exemplos práticos, o recuo dele de frente para o mar virou recuo de fundos de 4 metros, e aí piora a questão do sombreamento. Então, mesmo que o empreendedor venha escolher a lateral maior, como se o lote for com a esquina menor, sempre o recuo de frente para o mar é o recuo de frente para o mar, não vale a lateral.
Quando nos outros locais, se ele escolhe uma frente, o outro lado pode ser 4, não estando de frente para o mar. O térreo pode elevar 1,5 m, isso permanece. O subsolo pode avançar no recuo frontal em 40%. Isso aqui é um detalhe bem importante, depois eu vou mostrar o porquê. Hoje, o subsolo do prédio, no recuo da frente, ele vem até o recuo total. Então, você eleva o terreno todo. E aí, a gente não sente isso, porque tem muito poucos empreendimentos na cidade. Mas se a gente vai na Praia Grande, que tem ruas com uma sequência de empreendimento, vira uma muralha, porque o muro de 2,5, mais o térreo avançando 1,5 m para cima, porque tem um subsolo, você fica com uma muralha lá de 4, 5 metros de altura. Então, a gente está colocando que o subsolo, no recuo frontal dos prédios, ele só avança 40%, até 40% do recuo frontal. Os outros 60%, então, por exemplo, nos 7 metros, ele vai avançar 2,80. Aí o restante, ele tem que fazer um jardim no nível da rua, rampado, em direção ao térreo, põe a escada, a rampa, pode pôr a guarita, isso continua, mas esse é um detalhe bastante importante, que acho que vai mudar muito, a gente vai proteger bem a questão do visual da cidade. A gente anda nos jardins em São Paulo, a gente não tem esse impacto do térreo estar mais alto, exatamente por isso, os subsolos lá não vão até a ponta. Os carros entram e depois começam a descer. E você passa nas ruas, os jardins estão todos no nível da rua, né? Bom, até 2 subsolos permanece, mas aqui é bastante inviável por causa da questão do lençol freático. E a gente está inserindo, que não está previsto na nossa lei, os pavimentos de sobressolo, que são as garagens elevadas do térreo, primeiro, segundo. Se você tiver os prédios mais altos, precisa de mais garagens, então entra o sobressolo, né? E aí estamos deixando o recuo de frente de 6 metros, o térreo fica para dentro, se for lá a questão, se for fora da praia, o avanço, o recuo frontal deles é 6 metros. Se for na praia, o térreo está 6, o sobressolo ele avança 1 em balanço, mais 6 de frente, 4 de fundos e 2,5 laterais, até 2. O térreo e sobressolos, eles são computados no máximo de pavimentos permitido, porque hoje é considerado assim na análise, mas é um critério, a lei não especifica isso, né? A gente fala, o pessoal até acho que muita gente já brigou com a Heloísa, número de pavimentos, o pessoal quer que seja dos andares, não está definido se é considerado assim, o térreo faz parte dos pavimentos. Mas como a gente tem um gabarito alto, é uma correção para deixar claro isso na lei. Subsolos, sobressolos, térreo para garagem não são considerados no coeficiente de aproveitamento. Isso é uma questão que a nossa lei hoje também fala parcialmente, né? Mas já ficaria claro isso corrigido para dar uma segurança para quem analisa. Bom, o pavimento de bônus. Hoje tem esse pavimento de bônus que fala que até 80% da soma das varandas, né, ele pode fazer até mais 2 pavimentos. E esse pavimento de bônus das varandas é o incentivo para que o empreendedor faça varandas, porque assim você melhora a qualidade visual dos empreendimentos. Então, nós estamos passando de 80% para 90%, né, em até mais 2 pavimentos. A diferença é que o bônus passa a ser um bônus, ele não entra no coeficiente de aproveitamento, hoje é considerado. Então, o que acontece? Quando o terreno é pequeno, a pessoa consegue o bônus da varanda, mas não consegue fazer porque ele não passa no coeficiente. Aí ele estaria liberando o coeficiente do prédio até o permitido e o bônus não entra no CA, ele passa a ser um bônus mesmo, né? E as varandas não entram, então. E as varandas do pavimento de bônus, ele entra na soma. Você conseguiu mais 2 pavimentos, colocou as varandas, ele entra na soma para poder dar a área que se pede. E aí, colocando que os pavimentos de bônus seria considerado uma ortogonal onerosa com custo especial maior. Bom, de frente para o mar, os terrenos mínimos, 1.000 metros quadrados, continua. A nossa lei, algumas regiões, a gente pede 1.200, mas e algumas 1.000, passaria a ser tudo 1.000. Nas outras áreas, 800 nas demais áreas, a largura mínima continua a 20 metros. A sugestão é manter. Aqui é aquele exemplo do que eu estava falando do recuo frontal do subsolo. Então, aqui, como a nossa lei é hoje, o subsolo vai até o alinhamento do terreno, acima disso faz o muro, quem tem um muro gigante aqui, e isso a gente não sente esse impacto porque tem muitos poucos empreendimentos.
Mas na hora que tiver 4, 5, 6 prédios colados, você começa a ficar a rua com a muralha. A nossa proposta é essa. O subsolo vai até só 40% do recuo frontal, e aí o gradil fica no nível da rua, e aqui passa a ter um jardim elevado. Você mantém essa qualidade visual, essa qualidade de espaço nas ruas. Eu resolvi simplificar aqui, para poder mostrar bem, que acho que isso é fundamental aqui para o futuro da cidade, no visual dos empreendimentos. Bom, o compartimento de lixo, a proposta estava de metragem quadrada, passa para 0,15 litros por unidade residencial, o dispositivo de lavagem já é exigido, continua. Se houver uma necessidade do sistema viário, ele é repassado ao construtor, com 20% de administração para a prefeitura. O que permanece, que estava na lei atual, o que permanece? As fachadas máximas de 30 metros e de 25 se for de frente para o mar, os apartamentos mínimos de 40 metros quadrados até um dormitório, 50 para 2 dormitórios e 70 acima de 3 dormitórios. O Conselho resolveu deixar. Se falou muito em deixar os lofts com 20 metros quadrados, com 25, com 30, mas a gente vai trazer, como nós somos uma cidade de veraneio, isso é um risco para a nossa cidade de começar a cair muito a qualidade, não ter vagas, complicar um pouco. Então, a proposta é continuar mantendo isso. Uma vaga por unidade, podendo até haver uma vaga presa, no termo vulgar, né? Porque tem, né? Você pode poder manobrar até uma vaga. Obrigatório sacada mínima com um ciclo de 1 metro. Então, em todos os empreendimentos, pelo menos, tem que ter uma sacada pelo menos com 1 metro. E obrigatório 100 metros quadrados de lazer. Isso a nossa lei atual não fala, né? Na quantidade mínima de lazer, então ele passa a ter a obrigatoriedade de colocar 100 metros quadrados de lazer, entre interno e externo. Então, você tem um hall mobiliado, mobiliável, pode ser um lazer. Salão de festas pode ser um lazer, uma piscina pode ser um lazer. Mas passa a ser obrigatório ter esses 100 metros quadrados. E hoje a nossa lei não pede, né? A área, aqui é uma grande novidade também, a nossa lei fala isso, que quando não tem rede de esgoto, 30% do terreno tem que ser uma área permeável, para que você tenha a permeabilidade de colocar as fossas sépticas, os filtros. E nós estamos passando isso para todos os empreendimentos, todos, não só onde não tem rede de esgoto. E aí, colocando uma troca. Aonde tem a rede de esgoto, o empreendedor pode trocar esta área do terreno dele para uma área urbana, para a arborização das ruas, das praças. Com isso, hoje, nós temos uma deficiência de plantio de árvores, de vegetação, de jardins na cidade. Conforme vão vindo os empreendimentos, a gente consegue trocar. Se ele tem lá 1.000 metros quadrados, ele propõe a troca, num local que tem rede de esgoto, ele propõe a troca, ele vai urbanizar 300 metros quadrados de alguma área que a prefeitura vai passando. Ou numa praça, ou, de repente, 300 metros por 1 metro e planta as árvores a cada tantos metros ao longo da rodovia, ao longo da ferrovia. É uma proposta que permitiria a gente arborizar a cidade usando o artifício, linkando, né, a lei da verticalização para arborizar a cidade, porque hoje nós temos essa dificuldade em arborizar a cidade pela falta de mão de obra própria, de uma maneira. E as varandas em projeção, além do recuo mínimo, hoje é 1 metro. Nós estamos passando para 1,5 metro, porque como nós aumentamos os recuos frontais, então a gente está permitindo que se aumente um pouco mais as varandas para melhorar a qualidade do empreendimento, e estamos introduzindo nos recuos de fundos e laterais 0,5 metro. O recuo lateral aumentou. Se o prédio está mais alto, o recuo lateral aumenta, então a gente deixa sair as varandas para fora. A ideia é também melhorar o visual dos empreendimentos com as varandas para fora nas laterais, porque hoje a pessoa faz a varanda, mas ele entra para dentro do limite, e aí o prédio fica assim com a lateral toda chapada. Se puder avançar um pouquinho, seria melhor. Não dá para avançar muito mais, porque senão daqui a pouco, como os recuos laterais são pequenos, não dá para avançar muito mais, senão você perde a proximidade. Mas como nós aumentamos o recuo lateral, os 50%, 50 centímetros, se concluiu que daria para fazer. Bom, quando for uso misto, né, aquela área permeável passa a ser o mínimo 20... aqui fala o seguinte, falava, questão de uso misto, falava que no mínimo 20% do prédio
podia ser utilizado para a área... Não, até 20% do prédio podia ser utilizado para a área comercial. Nós estamos passando, no máximo... Não, era assim, a lei atual, no máximo 20% pode ser utilizado para a área comercial. Nós estamos colocando no máximo 50% e um mínimo de 20%, para não acontecer o que aconteceu em alguns empreendimentos. Ele aproveita para fazer uso misto comercial e residencial, ele tem um aumento no coeficiente dele, na permissão para construir, aí vou falar assim, vou fazer um prédio misto, põe uma loja lá de 3x4, consegue o coeficiente maior e faz o uso misto. Então aqui, realmente ele vai ter que colocar uma loja considerável, entre 20% e 50%, realmente vai virar um uso misto, e não só usar esse artifício para poder edificar mais, né? Hoje tem uma... Peraí, saiu aqui. Hoje tem uma obrigatoriedade dos sanitários, né? Continua até 50 metros quadrados uma bacia sanitária, quando é uso misto, entre 50 e 200, 2 bacias, mais de 200, uma bacia a cada 150. A área permeável de jardim, que nos residenciais passa a ser de 30%, passa a ser 20%, e a mesma coisa, podendo trocar, se tiver rede de esgoto, para a área pública. Permanece os escritórios mínimos, quando o prédio for comercial de escritórios, aqui a gente não tem muito, porque a cidade ainda não tem essa fase de urbanização, mínimo 20 metros quadrados do escritório, com largura mínima de 3. Mas nós estamos inserindo, que quando se tratar de galerias de loja, ele poder ter uma largura mínima de 2,5, e não de 3. Aqui fica a questão a proposta hoje da verticalização. Aqui não vai dar para ler, acho que eu vou pedir para alguém descolar da parede lá, para a gente passar. William, você não descola lá da parede? Está ali fora o mapinha, eu vou ler aqui. Ah, você consegue ler aqui? Então vamos vir para cá. Vamos começar, nós dividimos o centro aqui, desse pedacinho da Cesário Bastos, que é o envoltório do centro histórico, até a Jaime de Castro e depois para frente. E por que essa divisão aqui? Porque o nosso centro ele é mais elevado, a orla é mais elevada, quando ele chega da Jaime de Castro para frente, ela desce. Então, isso aqui influi um pouco no sombreamento da praia, esse barranco. Então, teve uma divisão aqui. Então, vou colocar a forma crescente aqui. Deixa eu pegar aqui agora, ficou aqui permitido, à frente para o mar aqui, ele está 10 mais 1, não é não, espera aí. Acho que trocaram aqui. Do cinza está aqui, né? Por isso que eu não estou achando. Então, está aqui. Hoje, ele é permitido 10 andares, nós mantivemos de frente para o mar 10 andares, porque tem um detalhe em toda essa região aqui. O máximo que nós podemos atingir nessa região, são 13 pavimentos, em função do Comaero. Do taxiamento dos aviões, é permitido 49 metros, o máximo de altura. Desses 49 metros, a gente tem que descontar a altura da cabeceira da pista, que são 3,5 metros, temos que descontar o térreo, que geralmente eleva 1,5 metro, tem que descontar a possível altura das caixas d'água dos áticos, então 4 metros, e mais a torrezinha do sinalizador em cima, mais 1 metro, 1,5 metro. Então, nós chegamos na possibilidade de 13 pavimentos. Não dá, a gente resolveu deixar em pavimentos, porque se deixar só em altura, a pessoa pode não executar isso, né? A pessoa calcula, projeta o prédio e, de repente, na hora de executar, aumenta um pouco a laje, aumenta um pouco o bloco, aumenta isso, e acaba ficando mais alto e vai pôr em risco a construção em risco e o sistema de voos em risco. Então, a proposta foi deixar em número de pavimentos, fazer as deduções e deixar em número de pavimentos. Então, nós deixamos 10 andares, mais 9 andares, mais 1, 9 andares é o permitido, e 1 de bônus. Aqui ele só vai atingir 1 de bônus. E depois, para frente dele, saindo da beira-mar, ele passa a ser 11 mais 1, porque nós temos pelo plano diretor que ser crescente, até a ferrovia, e da ferrovia até a rodovia,
12 mais 1. Então ele faz já 10, 11 e 12. Já aqui, que o patamar está mais baixo, e aqui uma questão do sombreamento também, então nós não flexibilizamos o gabarito aqui de altura, mas mantivemos no que está hoje, que são os 10 pavimentos. Só estamos transformando, em vez de 10, passou a ser 9 e 1 de bônus. Então, necessariamente, ele tem que fazer as varandas para conseguir manter os 10 pavimentos de frente para o mar. Depois, para trás, está ganhando um pavimento e um pavimento, se não tiver de frente para o mar. Saindo na área lateral, acho que está acabando a bateria aqui. Saindo na continuação, então, da Jaime de Castro até lá, é que as cores aqui mudaram um pouco. Está aqui, ele já sai, em vez de 9 mais 1, ele sai com 10 mais 1. Ele sai com 10 mais 1, e aí ele vem 11 mais 1, 12 mais 1, atingindo o máximo de 13 pavimentos. E na área para trás, ele está aqui, né? 12 mais 1, que é o máximo que é permitido. Aí nós temos, depois, a região aqui do Cibratel para frente. Onde está permitido, aqui está faltando pintar, ficou preservado em função dos morros, parando na rua São Paulo, no Cibratel. A orla lá, ela está com, aqui, né? Aqui. Ele começa de 12 mais 2, ele pode, hoje é 10 andares, ele faz 12 mais 2, porque aqui, pelo sombreamento, a gente consegue liberar até 15 pavimentos, então ele vai, sem afetar a praia, então ele começa de 12 mais 2 para atingir os bônus, aí ele vai saindo, aponta aqui de novo onde que estava, aí depois ele passa da praia, tirando a beira-mar, da praia para dentro, ele vem 13 mais 2, aumentou o andar, da ferrovia à rodovia, 14 mais 1, e depois lá atrás, na parte da rodovia para trás, ele vai para 15 mais 2. Aí nós temos esse pedacinho, que é a região do Belas Artes, da Rua dos Fundadores, do Belas Artes lá, que nós temos aqui 12 mais 1, em função também do taxamento do aeroporto, porque embora o limitador era ali no morro ali da Praia dos Sonhos, esqueci, fugiu o nome agora, do Sapucaitava, mas de repente no taxiamento do avião ele pode girar atrás do morro, então corre o risco de ter então deixamos 13 pavimentos ali também. Então essa é a proposta dos pavimentos, ele está crescente, aqui não atinge, nós não temos um problema de sombreamento, aqui ele também está crescente, dentro do limite dos 13 pavimentos. A questão do sombreamento, aqui a gente tentou contemporizar, mantendo como está, porém aumentando o recuo da frente e aumentando o recuo entre os blocos, entre os prédios, porque nós não teríamos, seria uma maneira de contemporizar todos os anseios e a gente não ter o sombreamento total da praia. Então, a proposta basicamente é essa, e o corredor, que é aquele corredor que tem na Kennedy, na Rua dos Fundadores e na Avenida Peruíbe, ele está, os corredores, também com 12 mais 2. 12 mais 2. Acompanhando aqui a faixa dele, né? A 12 mais 2, acompanhando a faixa do mar, que sai ali do Cibratel. Passando a verticalização, a gente entra na questão dos hotéis. Não, deixa só. Você fala aqui? Deixa eu ver. Aqui? Não, aqui é aquela questão ali do Paranambuco, ali não tem nada de verticalizado, tá? É em volta dos morros ali. Ele para aqui, ó, na direção da Rua São Paulo. Quando ele para aqui, ele vem aqui, ó. Ali não tem nada, né? Não dá, Rilma. Ficou ruim a apresentação. A gente não usou. A qualidade da imagem não está boa. Depois já. Mas depois olha com calma. Pega o mapa lá, está na parede, tem dois na consulta.
dá para olhar com calma. Está bem ruim, hein? Bom. Oi? As restrições na área central tem o envoltório do morro, agora pegou bem. Tem o envoltório do centro histórico e tem a preservação dos morros, né? O visual perto dos morros. Então, toda aquela região da Vila Balneária, da Avenida Kennedy para trás, em direção ao Morro de Iate, está preservado, não poderia edificar, porque você tem o visual do morro lá do Iate, você tem o morro aqui, o Piracuia, aqui, então do esse outro lado também não tem a preservação dele, né? E do outro lado tem a questão do iate, ficou preservado. Mas é uma proposta, a gente pode alterar. A questão dos hotéis... A questão dos hotéis, nós deixamos o terreno mínimo de 800 metros quadrados, né? Flexibilizamos um pouquinho, se for de frente ao mar, e o terreno de 600 metros quadrados nas demais áreas, né? Continua a obrigatoriedade do ar-condicionado, 2 itens de lazer, os motéis, terrenos mínimos, 1.000 metros quadrados, flexibilizou um pouquinho, localização exclusiva de frente à rodovia, dispensou o recuo da frente, isso continua. Nas pousadas e hospedagem de turismo, tem um item novo, passa um pouquinho, né? O terreno mínimo de frente para o mar passou a ser 600 nas pousadas, né? 400 nas demais áreas. Nas hospedagens de turismo, que não necessariamente são apartamentos, 400 de frente para o mar, 250 nas demais áreas. Isso continua, hoje, aqui está mais flexibilizado. Nos bairros fora de corredores comerciais, poderiam ter até 3 pavimentos. Isso não é assim hoje. Hoje só pode ter até 2 pavimentos. E os recuos, aqui tem um detalhe que acontece muito. Muita gente compra uma casa grande e quer adaptar para a pousada. E aí fica no embate lá com a Heloísa, deve ter tido muita briga nesse sentido, quer utilizar a casa para pousada, e ele não consegue regularizar, porque a casa existente está lá com recuo de 2, o recuo é maior, ela não se adapta. Então, ficaria, quando for um caso de adaptação de uma casa existente, teria uma flexibilização dos recuos, e esse critério vai ficar pela análise de projetos. Não dá para definir isso na lei, conforme o caso, mas vai haver a possibilidade da pessoa comprar uma casa e adaptar a pousada e ter alguma flexibilização, né? Ele não precisa comprar necessariamente um terreno e edificar. A hospedagem de turismo, o hostel, ele se integraria no item hospedagem de turismo, porque na pousada é obrigatório ter um apartamento, sendo todas suítes, e é obrigatório ter área de lazer. Num hostel, você pode ter só o dormitório e ter o banheiro comum, então seria hospedagem de turismo, ele entra aí. Colocar ele, né? Mencionar ele, vamos anotar. Porque é um termo que, o hostel é um termo novo, né? Até pouco tempo, até alguns anos atrás, não se falava em hostel, né? Se falava em pensão, né? Se falava em pensão, era pensão, não era um hostel. Sim. Pode ver. Sim. Os hotéis de residência e de lazer, nós praticamente unificamos um terreno de 2.000 de frente para o mar e 1.000 nas demais áreas, flexibilizou um pouco também, a obrigatoriedade de itens de lazer e ar-condicionado, isso continua, repete da lei. Colônias de férias, flexibilizou um pouco os terrenos, se for de frente para o mar, 1.000 metros quadrados e 800 nas demais áreas, obrigatório ar-condicionado.
Aqui, a gente deixou aqui porque é o seguinte, a pessoa pode, de repente, comprar uma área de verticalização e fazer uma colônia de férias. Vou fazer uma colônia de férias tendo um prédio de 10 andares. Então, o lote mínimo, ele aqui está exatamente igual à lei de verticalização. Ele pode fazer uma colônia de férias vertical, né? Uma possibilidade forte. No terreno, o terreno mínimo. Eu não lembro agora, mas era mais. A colônia de férias se falava, nem podia ter de frente para o mar, na região, era 4.000 metros. Já foi 10.000, passou a ser 4.000, nós estamos flexibilizando um pouco mais. Tanto que muita gente, as empresas, estão colocando colônias de férias e dando o nome, aprovando como pousada, porque a lei não consegue, eles não conseguem aprovar. Só que depois eles têm um problema jurídico internamente com seus associados, causa uma série de problemas de cobrança, de legislação, né? Assim, com isso aqui, essa flexibilização, a gente consegue resolver isso também. Os campings também flexibilizou no terreno mínimo. Né? Pode. De consideração final, estamos encerrando, o que eu só fazer um comentário, né? Eu acho que assim, por que a ideia, né, além do anseio, a gente tem recebido o anseio de vários empresários, né, que querem investir na construção civil, flexibilizar um pouco a cidade, para que a gente atinja mais essa flexibilização, é que hoje a nossa cidade, a gente não tem um fluxo de turistas, né? Nós temos um fluxo de veranistas. E falar, assim, temos que fazer um trabalho para o turismo, para atingir o turismo, arrumar um foco, um meio até, esse é um trabalho que tem que ser feito, mas leva muitos anos até ter um resultado. Então, hoje, o crescimento econômico da cidade, para viabilizar o comércio, que é o meio mais forte, ele vem com a construção civil. E o veranista, ele não quer ficar longe da praia, ele quer ficar perto da praia. Então, a gente já tem menos terrenos perto da praia. Esse veranista de melhor renda, ele não vai comprar para trás, ele acaba não comprando, ele migra da cidade. Então, se a gente flexibilizar, nós estamos num período de recuperação econômica, que vai se refletir na construção civil. Se a cidade conseguir flexibilizar um pouco essa legislação, a gente começa a trazer empreendimentos para cá e poder oferecer um novo produto para esse veranista que quer ficar mais, não necessariamente de frente para a praia, mas mais próximo à praia. Porque esse veranista, se tiver um melhor poder de renda, ele não compra longe da praia, ele vai comprar em outra cidade, vai arrumar outra alternativa. Se a gente não flexibilizar um pouco, a gente vai cercear o crescimento econômico da cidade na questão de geração de emprego e renda. E quando tiver a recuperação econômica que vem se desenhando, esperamos que esse desenho continue, né, firme, porque está muito incipiente, que quando ele se refletir na construção civil, se a gente tiver um pouco mais flexível, talvez a gente atraia mais empreendimentos para a cidade. A ideia de introduzir os pequenos prédios é fortalecer o empresariado local, para que ele amanhã seja o grande empresário. Porque um empresário de fora, para investir, num caso como o resort, é um a cada 10 anos, né? Então, a gente não pode mais ficar esperando isso, porque a população está crescendo e a gente não tem como acomodar a população. Então, essas são as considerações assim, finais que eu queria colocar. Agradecer a todos. Ali eu coloquei o e-mail da secretaria, mas a gente está disponível dentro da secretaria lá para qualquer dúvida, qualquer abertura, qualquer discussão, e vamos abrir a palavra aqui para as considerações de todos. Eu vou anotar, talvez enquanto as pessoas falem, não reparem se eu ficar sentado, eu vou anotar as falas para poder absorver as colocações de todo mundo, e estamos receptivos ainda no site da Prefeitura e recebendo ainda as sugestões por escrito, né? O Hilma tinha falado de fazer uma reunião na associação, separado para apresentar essa minuta, né? Essa intenção. Acho que como vieram muito poucos profissionais, acho que poderia fazer, acho que é válido, para que depois não se tenha críticas que não participaram. Embora a associação ajudou a fazer, né? Fez parte do conselho, mas vamos fazer. O Bauer fez um convite, vai ter um evento da OAB no sábado, fez um convite para apresentar essa intervenção na lei, essa proposta da lei lá também. Então, acho que vai ter uma presença maciça dos advogados, né? E bem provável que eles já fiquem inteirados da sugestão, mas quanto mais a gente poder ter a participação popular e captar
os anseios e as sugestões, claro que todas as sugestões vai melhorando, né? Vai melhorando a legislação. Então, obrigado. Aí vou abrir a palavra para quem quiser. Não sei se tem algum inscrito já. Doutor César. Boa noite a todos e a todas. Quero parabenizar, né, o presidente da Casa, excelentíssimo vereador Hugo de Lalo, na pessoa de quem eu cumprimento os demais vereadores. Parabenizo, né, o nosso vereador Rui Santos pela iniciativa, né, de audiência pública para a participação popular, né, acerca desse assunto. Eu seria incauto se eu fosse abordar aqui algum aspecto técnico que foi abordado, porque ciências da engenharia civil e arquitetura não são de meu conhecimento, então não vou entrar jamais nessa seara. Então, o que vim fazer aqui é, na realidade, enquanto cidadão, avaliar possíveis reflexos na qualidade de vida do cidadão, né? E recentemente nós criamos um movimento de cidadania. Hoje em dia nós estamos com mais ou menos 120 membros, e a gente lá conversou e deliberou para vir acompanhar, porque alguns pontos, mesmo não conhecendo a parte técnica, mas eu percebo que pode haver alguns reflexos na qualidade de vida do cidadão de Itanhaém. Por exemplo, verticalização, um maior número de turistas, veranistas, provoca maior trânsito, mas tem aspectos muito bons, por exemplo, porque, por exemplo, a troca de áreas permeáveis onde exista na edificação rede de esgoto por áreas públicas, que pode promover também uma maior qualidade de vida, um espaço de lazer, né? E também a nossa cidade precisa de turismo, como foi bem frisado aqui no final, e questão de hospedagens, hotéis e demais pode trazer um avanço para a cidade e tornar a nossa cidade, segunda cidade histórica do Brasil, né, mais antiga, realmente num grande foco de turismo e um local que ela já deveria estar ocupando, tá? Então, essa observação, mais uma vez, parabenizo, né? O meu enfoque é somente na questão da qualidade de vida de cidadão, e parabenizo e vou colocar em discussão nos nossos grupos sobre essas questões, tá? E muito obrigado a todos. Espero que possam, todos que estão aqui presentes enquanto cidadãos, também levar para os seus bairros, para os seus amigos, seus vizinhos, essas questões, porque inicialmente eu até estranhei quando eu vi a audiência pública da questão do pedágio, essa casa lotada, e imaginei que fosse se repetir nessa questão da lei do uso do solo, né? Mas foi um assunto que não chamou tanto a atenção, mas eu creio que tenha idêntico grau de importância. Tá ok? Obrigado a todos, obrigado, Rui, parabéns. Parabéns ao presidente da casa pela iniciativa. O Alan. Obrigado. Boa tarde a todos. Na pessoa do vereador, presidente Hugo de Lalo, cumprimento a todos os presentes, que é a Casa do Povo, né? Rui, obrigado pela explanação, pelo trabalho. Aí os nossos questionamentos são mais voltados realmente à questão do desenvolvimento. A gente já vem aí há muito tempo solicitando a adequação da lei de uso do solo ao plano diretor. O plano diretor foi aprovado e publicado em dezembro de 2015, né? E ele previa um prazo de 180 dias, seu artigo 147, para que o Executivo encaminhasse ao Legislativo o projeto de lei de uso do solo. A gente está na audiência pública ainda agora, em novembro de 2019. Mas tudo bem, importante que as coisas aconteçam, o interesse é comum aqui de todos, né? O questionamento inicial, Rui, é o seguinte, nós estamos tratando aqui da revisão da lei de uso do solo, mas em nenhum momento a redação fala do parcelamento do solo.
E nós temos inúmeras glebas aqui na cidade que elas permitem o parcelamento do solo. No próprio anexo 1, que compõe a minuta apresentada por você, ele prevê áreas ali na rodovia que permitem edificação. Então eu vejo assim, a gente está passando um pouco à frente. Eu permito que você construa, mas não permito que você parcele o solo para poder construir. Primeiro eu preciso realizar um desmembramento para poder atender depois. Então tem uma série de situações que eu acho que poderiam ser revistas e já aproveitar e tratar nessa lei do parcelamento do solo. Inúmeras propriedades aí que são tributadas hoje, elas estão impedidas aí de utilizarem dessa própria redação para poder edificar sobre elas e gerar mais receita para o município. Tá? Eu acho que tem um outro ponto também que eu gostaria de salientar, que é a parte do baixio, mas eu só vou frisar, lembrar o Jorge, presidente do Náutico, provavelmente vai estar aqui usando da palavra para falar disso, e comunicar também que a ACAI, agora falando como representante da ACAI, a ACAI, junto com a Associação de Engenheiros e Arquitetos e a OAB, já vem há algum tempo realizando discussões sobre a questão da verticalização no município, né? E depois de muita discussão, a gente entendeu que talvez fosse interessante para cooperar com a complementação do trabalho feito pelo Condur e pelos engenheiros e arquitetos, né, que muito corroboraram para esse projeto, a contratação de uma consultoria especializada em urbanização, com referência nacional. Nós já estamos em contato com o pessoal do Jaime Lerner, né? A gente está sugerindo aí eles como um possível contratado, projetou Curitiba, Santos contratou eles para fazer um novo planejamento urbano, mas nada impede de ser uma outra consultoria que coopere, que deixe o projeto mais rico, que talvez tenha um olhar em alguns setores que a gente não conseguiu identificar e tenha uma experiência mais profunda nisso, visto que todos os profissionais muito competentes têm outras atividades durante o dia e não podem ter uma dedicação full time para a realização desse projeto. Então a CAI vai estar protocolando esse pedido, né, para ponderação, reflexão dos vereadores também, do Executivo. E no mais, eu acho que a gente só tem a agradecer, todos estão aqui com o mesmo intuito de construir uma Itanhaém melhor, mais saudável, inteligente e produtiva. Tá bom? Obrigado, Rui. Boa noite a todos. Boa noite, Rui. Em primeiro lugar, eu queria te dar parabéns, é dificílimo fazer esse trabalho, né? Bem difícil mesmo. É uma grande necessidade essa revisão. Além da questão do plano diretor citado pelo Alan, essa lei já tem mais de 20 anos e ela precisa mesmo ser aprimorada. Isso é bem importante. Eu queria fazer só um preâmbulo. Eu tenho um pouco de fama de ser contra verticalização, né? Sempre tive isso. Eu queria confessar que ao longo dos anos eu mudei muito a minha visão. Eu sempre fui contrária porque eu sempre entendi que a cidade tem muita área para ser ocupada. Se a gente for pensar hoje, tem aí na sua área urbanizada da cidade hoje, não sei se alguém tem noção quanto é. A urbanização mais densa de Itanhaém, que é a nossa zona de ocupação prioritária, não chega a 8% do nosso território. Se nós somarmos as nossas áreas de expansão urbana, nós não chegamos a 15% do nosso território. Então, nós vamos pensar, sempre pensei assim, Itanhaém tem muita área, para que adensar, né? Então, não era contra a verticalização, era contra um adensamento para uma cidade que não tinha essa necessidade. Quando eu comecei a me envolver mais nas questões ambientais, eu comecei a mudar a minha forma de pensar, porque eu acho que seria uma troca muito importante para Itanhaém adensar nos locais onde é possível adensar
para preservar os locais que são necessários serem preservados, né? Essa eu acho que tem que ser a nossa visão, né? Então, para que nós possamos ter áreas de Mata Atlântica preservada, nós temos que adensar os locais que têm infraestrutura, os locais que têm uma condição para isso. Então, eu mudei mesmo a minha forma de pensar. Hoje eu sou favorável ao adensamento em vários locais da cidade. Não é muito o que a gente vê refletido nessa proposta. Então, Rui, eu não sei, até queria te perguntar, essa proposta passou pela análise jurídica legislativa, porque ela tem pontos que, ao meu ver, são diretamente conflitantes com o plano diretor, né? Então, precisa, a primeira, talvez a mais geral de todas, é a questão da localização dos empreendimentos, né? O plano diretor definiu macrozonas na cidade, e ele foi feito em cima de um decreto estadual, então nós não podemos alterar. Então, dentro daquelas grandes áreas que a gente tem em Zona 4, principalmente do lado de lá, do Rio, grandes áreas que são Zona 1 no gerenciamento costeiro. São Zonas 2, nunca vai poder fazer, né? Então, eu acho que a primeira coisa, Rui, que eu sugiro, adequa aquele desenho, para não surgir expectativas, né? Da pessoa olhar e falar, vou fazer um prédio lá no Jardim Anchieta. Não vai fazer. Porque o Jardim Anchieta tem uma marcação, né, urbanística dada pelo Estado até, não foi nem só pelo município. Então, é assim, uma sugestão, deixa aquele desenho, principalmente da área 4, da área 3, que é do lado de lá, idêntico ao macrozoneamento, que aí a gente não tem esse conflito. Outra coisa, eu entendo que essa liberação em qualquer local, além de ser contra o nosso macrozoneamento, ela é contra o raciocínio de liberar, porque se pode em qualquer lugar, qual vai ser o efeito de você, né, o efeito contrário, qual vai ser o efeito de você induzir? Nenhum, né? Então, nós estamos abrindo mão da indução do planejamento, né, que eu acho que é o âmago do planejamento urbano, em função do quê? Né? O que nós vamos ganhar? Eu não vejo praticamente um benefício nenhum. Pelo contrário, eu vejo pressão sobre áreas preservadas, pressão sobre grandes restingas, né? Então, eu acho que se a gente adequar, já vai melhorar bastante essa questão. Outro conflito que eu vejo claramente com o plano diretor é a liberação de R2 e R3 na Zona 1. O plano diretor é claramente contrário, né? A Zona 1, para quem não sabe, nosso zoneamento, dado pela 1082, ele cria uma zona que a definição dela é estritamente residencial de baixa densidade. Então, assim, está se aproveitando a lei de verticalização para liberar o R2 e o R3 dentro da Zona 1, que eu vejo claramente contrário. Até por isso que eu perguntei, né? Já passou pelo Renato, porque essas coisas com certeza, Rui, não vão passar pelo Lancelotti, né? Então, assim, a gente está criando uma expectativa de uma coisa que vai se reverter lá na frente, né? Então, eu acho que essa análise é bem interessante, tem que ser feita já. Oi, Elô, falou alguma coisa? O R2, conjuntos, sim, mas está liberando tá liberando para a cidade toda agora, está alterando a lei. Ele não tem restrição, mas agora está explícito. Tá. Então hoje já não há. Tá. Mas o plano diretor, Elô, mas hoje não está escrito nada na lei. Só que no plano diretor está escrito contrário.
tem um dispositivo no plano diretor que diz que não pode ter o R2 e o 3 em zona 1. Até peguei para reler, assim, é que eu não consegui tirar tudo de ontem para hoje, mas então precisa dar uma olhada nisso aí, Rui. Outros conflitos são pontuais, questão da colônia de férias. O plano diretor tem uma definição, inclusive, de área de colônia de férias. Então, não dá para reduzir desse jeito. Então, tem vários pontos específicos que eu não... Depois eu até posso te passar, Rui, se eu fizer essa análise mais detalhada. Tem muitos pontos que são específicos que estão contrários, tá? Sim, Rilma, por isso que eu acho, Rui, que é importante fazer essa revisão logo, para a gente não criar expectativas de coisas que não vão, a não ser que haja interesse da administração de alterar o plano diretor. Aí outro processo, que vai demorar mais tempo, né? Outros pontos específicos, Rui, que eu gostaria de sugerir alguma coisa, por exemplo, os pequenos prédios. Esse conceito novo que foi criado. Estão muito pequenos terrenos. Imagina a gente ser vizinho de uma casinha geminada, num terreno de 10 metros, que vai ser vendida para fazer 3 pavimentos, com 1,5 metro de recuo da minha casa, pensa. Quem vai morar do lado vai desvalorizar muito a casa das pessoas. Então, esses pequenos prédios, com lotes de 10, lotes de 12, eu entendo que eles possam ser liberados na cidade, mas tem que ser em locais específicos. A gente não pode, acho que, liberar na área toda de ocupação da praia, né? Então, se define. Vamos definir o local, a área de interesse social, Rui. O plano diretor já tem as áreas de interesse social. Pega essas áreas de interesse social, coloca esse empreendimento. Ele tem um viés social interessante, mas ele não tem uma feição para todas as áreas da cidade. Assim. R$250, né? Sobreposta. Não, agora é multifamiliar. Multifamiliar agrupada verticalmente. Sim. Mas veja, né? Eu acho que assim. Eu acho, assim, ó, deixa eu só fazer uma... Não, do lado do morro é de 250, mas de 400 metros até costa para o mar. Não tem, eu acho que não tem essa necessidade. Nós temos locais que têm um padrão interessante. Mas mas aonde que tem? Mas, doutor, não tem... Desculpa, não é... Esse empreendimento não vai atingir a camada que você está colocando lá. Por favor, não vai. Gente, espera um pouquinho. O regimento fala assim, que a Rosana tem que expor a ideia, ela completar, depois você pede a palavra de novo. Já vou acabar, eu vou terminar. Então, assim, de maneira geral, Rui, eu também acho que os lotes mínimos ficaram muito pequenos, né? Então, tem pontos da cidade que daria para exigir lotes maiores, né? Sim. De maneira geral, eles foram flexibilizados demais. Eu anotei isso, Rosana. E, para finalizar,
Eu queria dizer que eu acho que a associação vai participar, vai ter as discussões, outras entidades vão estar à disposição também para conversar e para discutir mais essa minuta. Eu queria saber, Rui, como que vai ser o procedimento, qual é a ideia, qual a sua ideia daqui para frente, como que isso vai tramitar, de que maneira nós podemos contribuir, se é somente através da consulta pública, como que vai ficar daqui para frente. Tá? Que eu tinha um monte de outras coisas anotadas, mas acho que o principal eu falei. Obrigado, gente. Muito obrigada a todos. Deixa eu só responder. Rosana, eu acho que apesar de a gente vamos falar na associação, mas eu acho assim que toda contribuição é bem-vinda. De repente a gente podia até numa das reuniões do Condu, como você tem uma experiência diferenciada da maioria, convidar para você participar e colocar lá no conselho, né? Poder ter uma colaboração diferenciada. É aberto para qualquer um esse processo. A Heloísa fez uma pergunta aqui por escrito, a gente coincide um pouco com o que a Rosana falou. Realmente o mapa da área da rodovia Serra, o mapa está apontando em geral, onde está chácaras, área de preservação. Esse desenho está errado, né? Porque tem partes urbanas, então ele teria que se limitar nas partes urbanas, embora a lei já fala bem claramente que na região de chácaras não pode fazer. Mas a gente tem que corrigir o mapa nesse sentido. E aí a Heloísa está fazendo um questionamento também com relação aos balanços, né, sobre o recuo frontal, de que ultrapasse 1 metro, que a metragem de 1 metro contará como área construída e na influência da taxa de ocupação, né? Porque hoje não conta na taxa de ocupação só o que está 1 metro, né? É um detalhe que tem que definir na lei, que não definiu, né? Então é um ponto que eu vou anotar aqui, Luísa, né? Para a gente inserir esse detalhe na lei. A Luísa já está olhando na frente, assim, como é que vai ficar a análise disso? Isso. No perímetro, Então fica. Alguém mais? Quero cumprimentar o vereador Carlinhos, que chegou, né? Sim. Sim. Aí nas próximas reuniões a gente já pode colocar as demandas que vem havendo também, né? Para que não se precise repetir. Mas assim, eu acho que a gente também, viu pessoal, a questão da legislação a gente tem que fazer com um pouco mais de calma. Então vamos escutar todos os setores, fazer quantas reuniões forem necessárias até que se adeque a reunião. Deixa eu só fazer um pedido para vocês. Tem uma lista de presença, acho que eu vi que está passando, né? Então peço para todos que não assinaram, assinar essa lista de presença, que era importante aqui para a questão da audiência pública, ela está rodando aqui. Se alguém depois, antes de ir embora, não assinou, pega também aqui. Olha, está ali, tá? Jorge. Boa noite a todos. Eu quero aqui, em nome de todos os corretores da cidade, que a minha felicidade hoje aqui, vou dizer para vocês que há 20 anos como corretor em Itaém, acho que a gente está dando um passo aí enorme para a cidade desenvolver. É um anseio de todos os corretores, porque essa lei tem que sair do papel, né? A gente está aí trabalhando, participei do grupo de estudo com o Rui, fiz algumas alterações junto com ele. E eu queria fazer um pedido, Rui, eu acho que não está no mapeamento a questão do baixio lá que ficou fora. Eu queria deixar registrado isso aí, para você tentar incluir o baixio também na questão da verticalização, tá? Até porque tem alguns interesses ali econômicos e eu acredito que esteja próximo ao centro e vai atender uma demanda aí da questão da construção civil. E deixar registrado também, em nome também do Conselho Municipal de Turismo, que todos nós estamos lá com ansiedade, esperando essa lei mais breve para ser aprovada pela Câmara Municipal e tocar a Itaém para frente, né? Obrigado, boa noite a todos. Alguém tem mais inscritos? Rafael. Eu recebi também duas demandas de pedidos para inserir na lei.
porque na lei anterior, um pedaço da João Batista Leal era permitido a verticalização, e aqui nesse mapa ficou fora, para inserir esse trecho da João Batista Leal entre o envoltório e a parte, e houve um pedido também para inserir aquele entorno do Morro do Paranambuco, onde tem o loteamento, que não foi, acho que o empreendedor lá quer passar a verticalização, mas vai a questão, nós deixamos, sim, mas só estou deixando consignado que é uma questão que pode ser analisada, mas tinha aquela ideia da proteção do visual do morro. De repente, se houver uma análise não tão alta, menores, né? Mas só deixar consignado que eu recebi essas duas demandas verbalmente, e as pessoas me pararam na rua e falaram, depois que entrou a consulta pública. Boa noite a todos, vereador Hugo, autoridades aí presentes. Eu sou o Rafael, muita gente talvez não me conheça. Eu queria falar um pouco sobre, acho que assuntos que são importantes para o desenvolvimento da cidade. Eu estou aqui há 15 anos, né? Eu vim de outra cidade. Acho muito bonito em Itanhaém essa preocupação com a conservação, né, do modo de vida do interior que eu digo no sentido de uma vida mais simples, onde as pessoas se conhecem. Isso foi o que me conquistou a ficar na cidade definitivamente. Mas eu posso dizer que na minha cidade todo mundo teve que migrar, porque não teve desenvolvimento econômico, gente. Uma coisa que eu acho que nós temos que se preocupar aqui, desculpa da falta de habilidade com as palavras, porque eu não tenho muito esse traquejo que todo mundo tem aí. Eu não sou um cara puro. O desenvolvimento. O que as crianças vão fazer? O que os jovens vão trabalhar? Se não tiver verticalização, se não tiver desenvolvimento, aonde eles vão parar? Eles vão migrar. Você vai criar seu filho aqui, contando a história da praça, contando a história de Anchieta, só que ele vai viver longe. O Alan muito bem falou, nós temos esse hábito comum, latino, de querer as pessoas que sirvam longe de nós. Não é por aí. Dentro da minha observação, né? Eu, como empresário, se eu vou investir numa área, o impacto ambiental, social é grande, eu pago por isso. É uma ambulância que eu tenho que dar ao município, eu dou. É a melhora da coleta de lixo, eu faço. O que a gente não pode cercear, na minha concepção, no momento de desenvolvimento econômico que a gente vai passar, né? E a construção civil é o que gera emprego para as pessoas sem qualificação. É ela que transforma a vida das pessoas. Eu tenho pedreiros, conheço pedreiros que estudaram seus filhos no boom econômico. Aonde nós vamos colocar os jovens que se não tiver verticalização? Onde nós vamos empregar os meus filhos, os seus filhos? Aonde vamos? Né? Eu falo isso porque eu vim para cá, eu vejo o desenvolvimento da cidade, mas tenho amigos que querem investir aqui, é até um assunto que não deveria ser tratado, mas não é tratado com clareza, como bem disse o Roberto. Qual é a contrapartida que esses caras têm que dar para poder aproveitar esse desenvolvimento econômico? Poder empregar a gente da gente aqui, né? É só uma reflexão que eu falo, talvez fuja até do tema e tal, mas que sempre me toca esse sentido. O que a gente vai, onde nós vamos colocar essa gente que está crescendo? Eles precisam trabalhar, precisam de renda. Onde vai colocar? Tá? Então, só pela minha experiência de vida, que tive que sair da minha cidade, porque não tinha oportunidade. Um abraço a todos aí.
Boa noite a todos. Cumprimentar o Hugo de Lala aqui, em nome dele cumprimento a todas as autoridades. Primeiramente, Rui, parabéns, né? Eu acho que esse trabalho é um trabalho que toda a sociedade, toda a cidade de Itanhaém já está esperando há muitos anos. A gente precisa realmente ter uma legislação que seja clara e objetiva. Um dos questionamentos maiores, Rui, que nós temos vivido, eu estou hoje presidente da Associação Comercial, e um dos maiores questionamentos que nós temos discutidos lá na Associação Comercial não é nem a questão da liberação da construção civil. Eu sou da construção civil. Eu até acho que Itanhaém hoje tem possibilidades muito grandes para se construir. Eu até acho que essa questão da verticalização, ela é muito importante, mas não é o que trava a nossa cidade. Eu acho que o que trava a nossa cidade é a dificuldade do empreendedor em entender como que isso tudo funciona. Então, hoje nós temos diversas leis, bem falou a Rosana, e é nesse ponto que eu bato, Rui. Eu tive presente em algumas discussões lá na prefeitura, e uma delas eu até falei, poxa, nem deveria estar continuando aqui, porque a gente tem situações hoje no Código de Obras da prefeitura que determinam uma situação. Nós temos situações hoje que o plano diretor determina outra situação. E nós temos agora uma situação nova da verticalização que determina outras situações. E em diversos momentos isso se conflitam. Então eu penso o seguinte, como é que nós vamos discutir algo para se desenvolver uma cidade, quando nós temos uma base que diz que isso não pode e agora a gente diz que aqui pode? Então, acho assim, é fundamental que isso aconteça. E o Ala disse isso, nós já estamos discutindo isso há 4 anos. Eu acho que nós tínhamos que estar hoje discutindo a verticalização, porque nós já deveríamos ter discutido anteriormente que as leis se unificaram e agora fica claro e objetivo. Eu entendo o que o Ala falou sobre a questão de ter pessoas morando, obviamente, eu vim da periferia, eu sei muito bem, não se tem que segregar ninguém. Mas para mim é praticamente inimaginável hoje na nossa cidade, num terreno de 250 metros quadrados, você tem 6 moradias. Eu acho que é possível sim, Ala, criar várias maneiras de atrair e de colocar essas pessoas do nosso lado o tempo inteiro. Porém, você tem que criar maneiras, porque senão você vai liberar isso, mas daqui a pouco o terreno dobrou de valor, o construtor quer um valor maior de mercado, e tudo isso acontece e as pessoas pobres continuam morando lá na periferia. O que é importante para a nossa cidade é discutir, e nós falamos disso, Rui, nós tivemos a oportunidade de falar, fizemos uma reunião com os presidentes das associações, e nós pensamos o seguinte, esse trabalho é muito importante, mas a gente primeiro precisa de uma coisa muito clara e objetiva, de planejamento. Nós somos de uma cidade que talvez seja é a segunda cidade mais antiga do Brasil. E a gente precisa realmente de um planejamento que seja claro. E por que não, de repente, termos alguém que pensa, um paisagista, como nós citamos aí, o Jaime Lehner ou qualquer outro nome, que venha para a cidade, que faça um trabalho pensando onde nós queremos ligar a nossa cidade. Nós somos uma cidade turística, nós precisamos pensar que os pontos turísticos precisam ser ligados. Quando você pensa numa construção de um prédio, você precisa pensar em esgoto, em saneamento básico, você precisa pensar em tudo. Realmente eu sou da construção civil e eu quero ver essa cidade se desenvolver na construção civil urgentemente, porque é ela quem alavanca o progresso da cidade, é ela quem trata de tudo isso. Mas é preciso, Rui, que essas coisas ocorram e aconteçam dentro de uma plataforma segura. Caso contrário, eu vi que você citou muitas situações em relação à questão do sombreamento, por exemplo. E o sombreamento é tratado em um determinado local, lá no plano diretor. Então, assim, será que em algum momento, quando se estiver fazendo um prédio, alguém pode gritar sobre isso? Será que em algum momento a gente vai ter, o Rilma citou agora há pouco para a gente, que tem um vizinho que entrou na justiça contra uma casa sobreposta, porque ele entende que ele teve uma invasão e, enfim... A gente precisa, Rui, muito desse projeto, mas a gente precisa, evidentemente, que isso aconteça em cima de uma plataforma segura. É fundamental que o plano diretor, a lei de verticalização e o Código de Obras se conversem. E que fique claro e objetivo para que a sociedade realmente consiga se desenvolver. Com isso, eu acho que fica muito mais fácil, porque eu vejo o sofrimento da Heloísa lá, a gente conversa de vez em quando, é um tal de... Os próprios arquitetos e engenheiros da nossa cidade não conseguem entender
Como é que a gente pode ter um código de obras onde os arquitetos, você, né, Luísa, vai para lá e aí cota, porque isso não pode. Mas, olha, se abrir uma exceção aqui, se você colocar um quartinho aqui de 2x2, virou uso misto. Aí o cara pega, cria lá que é uso misto, e de repente já não é mais um uso misto. Ele fez aquilo ali virar um playground. Você citou da questão do playground, que todo lugar tem que ter playground. Aí você cita que, de repente, no hall, se o cara tiver um negocinho ali, virou playground. Mas o que vai dizer que é mobiliário? Mas como que o fiscal vai poder identificar se aquilo... Ou seja, eu acho que precisa ser um pouquinho mais claro. A gente precisa ter um pouco mais de segurança. Então, assim, primeiro, assim, parabéns, eu acho que esse trabalho é árduo, eu imagino o seu sofrimento aí para desenvolver tudo isso, mas eu acho que a gente precisaria tocar um pouquinho nesse cerne desse problema aí, eu acho que a gente conseguiria desenvolver com mais tranquilidade. Obrigado. Mais alguém quer se manifestar? Eu esqueci de comentar, queria fazer uma sugestão para acabar com aquele negócio do uso misto, ganhar 0,3 na taxa de ocupação e fazer a lojinha de 3x3. Se colocasse assim, ó, a diferença entre o uso residencial e o uso misto tem que ser todo em comercial. Pronto. Então, se no mesmo local, para uso residencial é 0,4, eu quero 0,7, o 0,3 tem que ser comercial. Por que eu estou ganhando 0,3 de ocupação, área para subir, e eu não vou fazer o comércio? Então é mais fácil deixar assim, você acresce até 0,7, dependendo da sua área comercial. Não, Elô, eu sei que é difícil, mas pelo menos deixaria mais claro, acaba com essa coisa de burlar, de querer fazer uma lojinha para ganhar ocupação e aproveitamento, porque você ganha, exatamente. É isso que eu estava pensando, esqueci de falar antes. Mais alguém quer se manifestar? Queria só colocar essa questão do mapa. Acho que foi feito não foi que foi pensado em poder edificar tudo lá atrás, que está no Jardim Coronel, soltar prédio, ou mais além, né? Quem estiver lá na casa do Odil estava aí, não sei onde ele está, na fase do Odil soltar o mapa foi feito muito às pressas e não deu tempo de delimitar direito, mas o que a gente queria deixar é o conceito do que poder edificar um pouco mais alto, né, já que está no sistema crescente, nos bairros lá do Serra. E a gente tem que fazer essa correção no mapa assim. Não foi propriamente essa a intenção, né? O resto das sugestões, acho que são todas sugestões boas, né? Vamos fazer a avaliação. Alguém tem mais, quer fazer uso da palavra? Hugo? Você quer fazer, como é o último, quer fazer já encerramento? Não? Fica à vontade, imagina. Eu queria apenas fazer um comentário e também, claro, os colegas vereadores aí, deixar aberta a fala. Mas eu queria, assim como os colegas que me antecederam, te parabenizar, Rui, porque a gente está um pouco traumatizado aqui de audiência pública, porque a última a gente não podia fazer o que estamos fazendo aqui, que é falar. Então, quero te parabenizar, porque pelo menos nós estamos aqui com o microfone aberto, o que não foi possível em relação à audiência pública da Artesp, um assunto extremamente importante. Eu acho que tudo se conversa. Eu acho que essa questão se conversa com a questão do aeroporto, que se conversa com esse projeto do governo do Estado. Aonde eu quero chegar com a minha fala? Acho que ficou bem evidenciado aqui que é um projeto extremamente importante, extremamente complexo. Então eu quero dizer que novamente a Câmara estará à disposição. Quando esse projeto for enviado para
o legislativo, aí sim eu acho que também é de se considerar, né, Peterson, Silvio, João Rosma, Carlinhos, a contribuição de nós vereadores, uma vez que a nossa votação é chancelar um importante projeto para a nossa cidade e que pode ser aí, eu não tenho dúvidas, melhor dizendo, que vai ser um divisor de águas, e nós estaremos aí comprometidos com esse divisor de águas, mas para aquilo que irá atender os anseios de todos. Estou fazendo esse comentário porque não é uma situação fácil da gente simplesmente votar, a gente vai precisar contar muito com o apoio das entidades do terceiro setor, da população. Eu sou a favor do amplo debate, do contraditório, então já deixo aqui um pré-anúncio de que, se for necessário, a Câmara também irá realizar uma outra audiência pública quando o projeto chegar, para que, como eu disse, os 10 vereadores possam ter tranquilidade de votar um projeto que vai atender aos anseios de todos. Tenho batido muito na tecla com relação à duplicação da rodovia, porque, ao meu ver, não está tendo um bom diálogo da parte do governo do estado para conosco, munícipes, e da mesma forma faço esse paralelo. Graças a Deus, o nosso poder executivo municipal tem um bom diálogo, e é isso que a gente quer aqui reiterar. Então eu assumo aqui, juntamente com os meus colegas vereadores, os quais quero mais uma vez agradecer a presença, mostra o comprometimento de todos, do João, do Dr. Carlos, do Silvio e do Peterson, de que a Câmara só irá pautar esse projeto quando as dúvidas forem sanadas e a gente entender que, ainda que o projeto não seja o ideal, esteja próximo para atender, e aí sim a gente dizer: fizemos uma contribuição para o município que irá refletir pelas próximas décadas. Tá bom? Parabéns, Rui. Obrigado. Não tem mais inscritos, né? Então, a gente, se tiver alguma sugestão a mais, pode mandar pelo e-mail no site ou por escrito para nós avaliarmos. Queria agradecer a presença de todos, pelo interesse, e fazer uma menção especial aos vereadores, né, que estão aqui acompanhando. Eu acho que, assim, eu já fui vereador, vocês estão de parabéns, e que é importante, porque é uma área, a maioria dos vereadores são advogados que estão aqui hoje. Então é uma área que vocês não dominam, essa área técnica, mas gradativamente, participando de todas as discussões dessa audiência, esse debate que nós tivemos aqui, as sugestões técnicas por debates técnicos, né, vocês vão começando a ter uma consciência para vocês terem certeza do que vão votar lá na frente, né? Vocês vão começando. O João ainda tem um pouco mais questão técnica, né? Já trabalhou, embora em outra área, mas vocês vão tendo uma noção da questão urbanística da cidade e da importância dessa lei, né, que ela introduz algumas coisas novas, né, principalmente tirar o xadrez, mas tem esses itens novos, os pequenos prédios, da obrigatoriedade do lazer, da questão da impermeabilização e poder trocar para a urbanização do ajardinamento da cidade. São alguns conceitos novos que a gente está introduzindo. O plano diretor fala mais, a questão da Rosana, que trabalha no plano diretor, da ortogonerosa, de colocar mais. Nós estamos colocando bem, a sugestão é colocar bem sutil nesse primeiro momento, porque a gente quer atrair mais o empresariado, talvez mais para frente, numa próxima revisão, quando estiver muito acelerado, se chegar a esse ponto de estar acelerado, aí a gente pode introduzir mais esses meios, não de freios, da cidade conseguir obter mais lucro, reverter mais lucro monetário para a cidade, para poder contribuir. Mas por isso que a gente não inseriu essa questão da ortogonerosa tão forte nesse momento, porque acho que a intenção é outra em função dessa crise toda. Mas, no mais, já estamos quase 8 horas da noite, acho que a audiência se prolongou bastante, isso aí que está interessante, nem sentiu o tempo passar, mas eu agradeço a todos e estamos, então, encerrando a audiência. Parabéns a todos.